Um tema que hoje precisa ser discutido de forma contínua dentro da igreja é a temática da família. Porque se existe algo que hoje é bombardeado por Satanás, é a família. Se existe uma instituição que estão tentando acabar, que estão tentando dizer que não é o Senhor que criou, essa instituição é a família. E como alguns filósofos ou sociólogos disseram no passado, a família é a célula máter da sociedade. A partir da família, tudo é traçado. A maneira com a qual você cuida dos teus filhos, a maneira pela qual você cuida da sua família, vai dizer muito a respeito de quem você é ou de quem você foi. E queridos, hoje estamos sofrendo investidas muito fortes contra a família. Eu não sei se você recorda-se, mas no ano passado, a igreja do Senhor Jesus, ela se uniu para orar por um assunto muito relevante. Lembra que o MEC estava tentando inserir nas escolas a ideologia de gênero. E aí então isso foi ser votado no Congresso Nacional. E aí então a igreja do Senhor orou e pediu a Deus que essa lei não fosse aprovada, que a ideologia de gênero não entrasse no que vai ser ensinado nas escolas. E aí o Congresso Nacional, por uma ação clara de Deus, da vontade do Senhor, não permitiu que essa lei fosse aprovada. E aí nós nos alegramos, comemoramos, porque essa deformação ante a palavra de Deus não havia sido aprovada. E aí no dia seguinte, eu acho que você que tem Facebook deve ter visto, que um grupo de professores estendeu uma faixa e tirou uma foto, e isso rodou pelo Brasil todo, onde esse grupo de professores dizia: nós iremos ensinar ideologia de gênero, independente do que o MEC diga ou do que o governo queira. Queridos, a ideologia de gênero, para você que ainda não sabe, ela diz que a pessoa pode ser o que ela quiser ser, que não é o seu nascimento que define a sua sexualidade, mas sim a sua decisão pessoal. Então, a pessoa pode decidir ser homem, pode decidir ser animal, pode decidir ser mulher, ou pode decidir ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. A ideologia de gênero prega que você é livre para decidir o gênero que você deseja ter. Isso claramente é uma ofensa à palavra do Senhor, que nos ensina que Deus criou homem e mulher. Ele os criou, foi esse o projeto de Deus para a família. E olha, se você está ouvindo isso talvez pela primeira vez e dizendo assim: mas Daniel, isso é algo muito distante, eu quero dizer que talvez na escola do seu filho isso já esteja sendo ensinado. Eu quero dizer para você que, se você tem visto a cartilha que o MEC tem trazido e que foi aprovado há alguns anos atrás, mostra claramente que agora o modelo de família não é mais só homem e mulher, mas 2 homens ou 2 mulheres também podem fazer uma família. E queridos, isso começa a ser incutido na mente das nossas crianças, no coração das nossas crianças. E não fique tão assombrado quando o seu filho ver um casal homossexual na televisão e achar que é normal, porque é isso que estão dizendo para ele na escola. O que estão ensinando é o que os poetas no passado tentaram dizer, que todas as formas de amor valem a pena. É isso que está sendo ensinado. Isso não é futuro. Eu não estou dizendo o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Por isso, cuidado. E aí, queridos, eu queria que você pudesse abrir agora a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 6. E talvez a sua pergunta nessa noite seja: como eu posso cuidar da minha família? Como eu posso ensinar os verdadeiros princípios e valores da palavra do Senhor aos meus filhos, ao meu cônjuge, aos meus netos? Como eu posso fazer que a palavra do Senhor seja de fato centralidade no meu lar?
E o texto que nós vamos ler, ele nos ensina de forma clara como nós podemos dar prioridade à palavra do Senhor no nosso lar. Deuteronômio capítulo 6, e aí nós vamos ler a partir do verso número 10 até o verso de número 15. Desculpa, queridos, nós vamos ler a partir do verso de número 4. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Diz assim, você pode acompanhar aí na sua Bíblia: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra, pela firme convicção que nós temos que a tua palavra ela é 100% verdadeira. Ó Deus, que a tua palavra ela é 100% útil para o nosso ensino. Ó Pai, e que agora ao nos debruçarmos sobre o estudo da tua palavra, rogamos ao Senhor que nos habilite a compreensão da tua palavra, porque entendemos, porque somos convictos que não estamos aptos à compreensão da tua palavra se o Senhor mesmo não aplicá-la ao nosso coração, se o Senhor mesmo não tirar de nós as escamas da cegueira e nos possibilitar a ver, a entender, a compreender a tua palavra. Deus bendito, e nessa noite a nossa oração é que o Senhor nos habilite a compreender a tua palavra, e muito mais, Senhor, do que compreendê-la, que nós possamos dar uma resposta positiva à pregação da tua palavra. Deus bendito, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da tua palavra. Ó Pai, que o teu Santo Espírito faça nesta noite o que eu, como homem falho e imperfeito que sou, não sou capaz de fazer: aplicar a tua palavra ao coração da tua igreja. E nós pedimos que o Senhor mesmo faça isso nesta noite. É assim que eu te peço, é assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus, amém. Esse texto que nós acabamos de ler, do livro de Deuteronômio, como bem sabemos, existem os 5 livros na Bíblia, os 5 primeiros, que nós denominamos como Pentateuco, os 5 livros que foram escritos pelo grande líder e profeta Moisés,
onde Deus revelou ao povo de Israel tudo aquilo que eles deveriam fazer, desde o Êxodo, quando Deus tira o povo da terra do Egito para levá-los até a Canaã, até a terra que Deus havia prometido a seus pais, a terra que mana leite e mel. E durante toda essa trajetória, nós vamos vendo que Deus vai ensinando ao seu povo coisas práticas, coisas claras. E especialmente no capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus dá então ao povo o que nós chamamos dos 10 mandamentos, ou também decálogo mosaico, que é quando Deus estabelece de forma clara os 10 princípios que deveriam reger a conduta do seu povo. Como eles deveriam se portar, como eles deveriam se conduzir, de que maneira eles deveriam obedecer à lei do Senhor. E agora, queridos, quando chegamos no livro de Deuteronômio, o profeta Moisés, já em fim de carreira, já nos últimos anos do seu ministério, ele recebe do Senhor agora a exposição daqueles 10 mandamentos que ele havia recebido em Êxodo capítulo 20. Então, se você depois tiver o cuidado de ler o livro de Deuteronômio de forma mais acurada, você vai perceber que o início do livro de Deuteronômio, o profeta Moisés começa a expor os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que haviam sido colocados por Deus de forma direta, de forma clara, agora é como se Moisés se transformasse num pregador e ele começasse a pregar sobre cada uma daquelas leis, sobre cada uma daquelas ordenanças, para que aquelas pessoas estivessem habilitadas a andar segundo a vontade do Senhor. E perceba que esse capítulo 6, que nós iniciamos a leitura, é exatamente isso que no versículo 1 Deus diz ao profeta Moisés, e o profeta Moisés diz ao povo sobre o que eles deveriam guardar. Ele diz assim: estes pois são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasses, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Ele está dizendo: olha, vocês estão indo agora para a promessa que aguarda vocês, aquela terra que manda leite e mel. O motivo pelo qual vocês saíram do Egito, vocês estão prestes a adentrar a terra, vocês estão prestes a receber, mas lá dentro vocês também terão regras de obediência ao Senhor, e vocês precisam conhecer essas regras. E aí então, queridos, o capítulo 6, que nós normalmente usamos esses versículos que acabamos de ler para pregar sobre família, não é exclusivamente um texto voltado para o ensino familiar, mas na verdade ele está muito mais ligado à conduta de vida do povo hebreu, como o povo deveria se portar em relação à sua forma de cultuar ao Senhor. E aqui então, mas no meio deste capítulo, durante estes versículos então, Deus nos dá ensinamentos claros de como devemos nos comportar na família, como devemos conduzir a nossa relação com o Senhor, como devemos conduzir a relação no nosso lar. E eu quero então que você veja nesses versículos que nós lemos, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos expor parte do texto que nós lemos. E aí então, no versículo de número 4, Deus começa falando o princípio básico do entendimento para a obediência. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Queridos, Deus estabelece que a base para a obediência é a certeza de que não existe outros deuses, que não existe outro juízo de valor, não existe outra regra que pode ser seguida pelo povo, ou que pode ser seguida por nós, porque o único Deus verdadeiro é o Senhor de Israel, é esse Deus que servimos, que nós cultuamos, que nós adoramos nesta noite. Por isso, a base para a obediência é o conhecimento de que só existe um Deus, só existe um Senhor, e esse Deus, esse único Deus, deve ser o alvo da nossa adoração, deve ser o alvo da nossa obediência. E aí, queridos, eu quero trazer você de volta à pergunta que fizemos no início. A partir então destas instruções, como eu posso ensinar a minha família a ser fiel ao Senhor?
como eu posso fazer com que a minha família seja uma família verdadeiramente cristã e bíblica? E aí, queridos, então, a partir do verso de número 5, nós podemos aprender 3 princípios claros de como devemos ensinar a nossa família, de como a nossa família pode ser uma bênção. Talvez você se pergunte: como é que minha família pode ser uma bênção? Como é que minha família pode fazer a diferença? Como eu devo ensinar aos meus filhos? E aí então no versículo 5, queridos, nós temos já o primeiro conselho prático para que você possa ensinar corretamente a sua família. Perceba que talvez você poderia pensar assim: bom, regras claras de ensino, método de ensino, pedagogia de ensino, mas o versículo 5, perceba que Deus começa ensinando ao seu povo. O princípio de todas as coisas está aí, quando ele diz assim no verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Meu querido, você pode olhar para mim e dizer assim: Daniel, eu já desisti da minha família, eu já desisti do meu marido, eu já desisti da minha esposa, eu já desisti dos meus filhos, porque eles não querem nada com Deus, eles não querem servir ao Deus que eu sirvo. Mas o que me chama a atenção nesse texto de Deuteronômio 5 é porque o primeiro conselho que Deus dá, o primeiro ensinamento, a primeira ordenança, a segunda, na verdade, já que a primeira era que eles deveriam compreender que Deus era o único Deus, mas sobre o ensino que nós devemos aplicar para a nossa família. Queridos, antes que nós possamos ensinar a nossos filhos, antes que possamos ensinar as pessoas da nossa família, é necessário que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Perceba que se você deseja que a sua família seja uma família abençoada, se você deseja que a sua família seja uma família que serve a Deus, o primeiro passo não depende de ninguém, somente de você. E eu gosto muito de pensar nessa temática do amor, porque casais de namorados gostam muito de falar eu te amo, e às vezes a gente entende depois de um tempo que a gente não sabe nem o que é amar, né? E aí então nós temos todo aquele amor, aquele desejo ardente, aquela vontade de estar com o outro, de o tempo todo trocar declarações, como a gente costuma brincar, que ao telefone o casal de namorado no início do namoro, quando um fala com o outro, diz assim: desliga você primeiro. Aí o outro faz: não, desliga você. E aí fica meia hora desse negócio de mandar o outro desligar. Já tem jovem rindo, é porque sabe que o negócio é desse jeito. Tem todo aquele romantismo do relacionamento, do amor, aquele cuidado, aquela vontade de estar perto um do outro. Tudo isso, esse sentimentalismo, que eu não estou colocando como sendo algo necessariamente ruim, desde que ele seja racional, desde que ele seja bem medido. Mas, queridos, parece que com o passar do tempo vai perdendo um pouco desse mel, né? E aí não somos mais tão carinhosos com as nossas namoradas ou com as nossas esposas. As esposas já não são mais tão amorosas com seus maridos. Parece que com o passar do tempo vamos perdendo um pouco daquela disposição inicial, daquela vontade inicial de estar perto. E aí, queridos, o marido já não se arruma mais para estar com a esposa. Ela diz: meu amor, vamos sair. E aí ele bota aquela bermuda velha surrada, aquela havaiana que ela detesta, né? E vamos, estou pronto. E ela diz: você não vai se arrumar, né? E ele diz: eu já estou arrumado, podemos ir. Ou então, queridos, a esposa também já não tem mais aquela disposição de esperar o marido na porta arrumada, bem vestida, com os cabelos arrumados, perfumada, para receber o seu marido que está chegando do trabalho.
e a esposa recebe o marido com aquela camisa que nem é dela, que é dele, daquele tamanho assim, bem grandona, às vezes com a foto de político, né? Hoje ainda, graças a Deus, que não pode mais. Então, o cabelo que você não sabe onde começa e onde termina o cabelo da mulher, né? Aquele cheiro maravilhoso do frango que ela acabou de fritar, né? E aí nós vamos perdendo todo esse sentimentalismo, essa vontade, esse desejo do amor, desse primeiro amor que vivenciamos. Hoje, nesta noite, nós cantamos aqui durante a ceia, quero voltar ao primeiro amor. Queridos, da mesma maneira, nós vamos perdendo um pouco daquele amor que nós tínhamos no princípio da nossa caminhada. E o nosso coração já não palpita mais pela presença do Senhor. Nós não somos mais tomados de alegria por estarmos na casa do Senhor. E aí então nós passamos a ter atitudes que começam a confrontar o amor que realmente sentimos, já que é muito fácil compreender isso nas relações humanas. Jamais uma esposa acreditaria que o seu marido a ama se ele não está disposto a estar perto dela, se ele não está disposto a conversar, se ele não quer discutir a relação. Isso é muito importante, viu, maridos? É difícil para a gente isso, né? Quando a gente chega cansado em casa do trabalho, que a gente já falou o dia todo, né, Lula? E aí a esposa vira: meu amor, precisamos conversar. E aí você diz: Jesus, hoje eu não durmo. O negócio aqui vai longe. Mas, queridos, nós precisamos entender que há necessidade deste relacionamento no amor. E da mesma maneira, talvez eu já tenha dito aqui isso de outras vezes, uma esposa não aceitaria que o seu marido dissesse: meu amor, eu lhe amo muito, mas olha, nós vamos nos encontrar apenas no domingo à noite. Nós vamos conversar apenas 2 horinhas por semana. Eu tenho certeza que nenhuma esposa aceitaria uma proposta dessa. Mas, queridos, quantas vezes é esse amor que estamos dispostos a oferecer ao nosso Deus? 2 horinhas no domingo, e ficamos muito cansados, e dizemos assim: nossa, hoje o culto foi chato demais, hoje foi muito cansativo, hoje parecia que o pastor não ia mais parar de falar. Queridos, amar a Deus, e perceba que a forma que o texto é redigido, a literatura hebraica, ela é muito bonita na forma em que a construção textual. E ele vai dizer assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro ele está dizendo assim: olha, ama o Senhor teu Deus com o que há de mais profundo no seu corpo. Já que eles entendiam que o coração era a parte mais importante do corpo humano. Então ele diz: olha, ama ao Senhor com o que você tem de mais importante e com todo o seu coração. Mas aí ele vai continuando na construção do texto, e ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Agora ele está dizendo: olha, ame ao Senhor não só com a sua parte material, mas também com a sua parte imaterial. E aí ele diz assim: ame ao Senhor com todas as suas forças, que é a ideia de que tudo que há dentro de você que possa amar ao Senhor Jesus. E ele continua dizendo assim, no verso de número 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Meus irmãos, o grande fracasso que nós temos no ensino de qualquer coisa, não só da palavra do Senhor, é quando tentamos ensinar aquilo que não conhecemos ou aquilo que não vivemos. É aquele velho ensino que no passado se dizia assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E na verdade, queridos,
A base para que nós possamos cuidar bem da nossa família é que, em primeiro lugar, nós possamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, que antes de ensinarmos a lei do Senhor aos nossos filhos, que nós possamos primeiro pregar ao nosso próprio coração. Se esta palavra que nós estamos lendo nesta noite, primeiro não tiver sentido para nós, ela não terá sentido para as pessoas que a ouvem, se nós não estivermos dispostos a cumprir, a obedecer esta palavra. Dificilmente as pessoas que nos ouvirão estarão dispostos a obedecê-la e a cumpri-la, porque nós não podemos falar sobre o que nós não conhecemos. Nós só temos a autoridade de ensinar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós desfrutamos. Por isso, querido, se você deseja ensinar o seu filho da forma correta, se você deseja ensinar ao seu filho os caminhos do Senhor, a lei do Senhor, se você quer que ele seja um cristão temente a Deus, em primeiro lugar você tem que ser esse cristão temente ao Senhor. Quando a palavra de Deus nos fala, o texto que mais usamos para ensino da criança, e ela diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. E aí nós sempre fazemos essa observação, que o texto diz: ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no. Ou seja, ensinar no caminho não significa você dizer o caminho que ela deve andar, mas significa você poder dizer aos seus filhos: vamos comigo por esse caminho, porque eu vou na frente. Meu filho, obedeça a palavra do Senhor, porque eu, em primeiro lugar, estou disposto a obedecê-la. Tenha uma vida reta perante o Senhor, porque, em primeiro lugar, a minha vida, eu busco que ela seja reta diante do Senhor. E, queridos, olha, os nossos filhos, eu infelizmente ainda não os tenho, espero que Deus possa me dar a graça de ter, mas nós precisamos entender que as crianças, elas tendem a reproduzir o que os adultos fazem. Perceba que numa casa onde os pais leem muito, normalmente os filhos gostarão de ler. Numa casa onde os pais gostam de fazer atividade física, os filhos gostarão de fazer atividade física. Agora, numa casa em que o centro da sala é a televisão, os filhos também serão vidrados na televisão. Não adianta você querer reproduzir nos seus filhos um comportamento que você não está disposto a ter. Não adianta você mandar seu filho ler a Bíblia, se você não está mostrando a ele que você também lê e que aquilo é significativo para a sua vida. Por isso, antes que nós possamos orar ao Senhor para que a nossa família seja uma família abençoada, seja uma família frutífera, é necessário que a nossa vida seja uma vida frutífera. É necessário que eu seja obediente, para que eu possa depois desejar que meus filhos sejam obedientes ao Senhor. Queridos, e agora eu falo especialmente para os maridos. Se você é marido, não abra mão do seu papel de sacerdote do seu lar. Queridos, os maridos hoje, os homens, têm fugido desse papel. É claro que a esposa também deve ensinar a palavra de Deus no lar, mas a responsabilidade primeira é do varão. A responsabilidade de pregar a palavra de Deus no lar é do esposo. Quem deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos primeiramente é você, meu irmão. Não é a sua esposa, não é a professora da escolinha dominical, não é a professora da salinha. Você é o primeiro que tem que ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E olha, eu quero dizer mais, não apenas aos teus filhos, mas também à sua esposa. E esse é um grande problema, porque normalmente quando temos um casal que os dois fazem parte da igreja, os dois são cristãos, normalmente a esposa, e eu digo isso com vergonha, eu tenho vergonha de dizer isso, mas normalmente a esposa tem um conhecimento da palavra do Senhor muito maior do que o marido. Normalmente as esposas têm uma vida devocional mais profunda do que os seus maridos. Isso não é regra também, viu, queridas? Não pense que eu estou só alisando, não, que tem esposa também que não busca o Senhor, e também precisa buscar. Mas especialmente aos maridos, não renunciem ao seu papel de líder do seu lar. Quem tem a responsabilidade primeiro de ensinar na sua casa é você.
quem tem a responsabilidade de pregar o evangelho ao seu lar não é o pastor, primeiro é você. E aí então, queridos, o profeta Moisés segue a sua exposição, e ele continua no verso de número 7, agora se o primeiro passo para que a nossa família possa ser bem ensinada, se o primeiro passo para que nós possamos ter uma família abençoada, uma família frutífera, é que nós em primeiro lugar possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, e que nós possamos colocar isso guardado no nosso coração. Ele agora coloca o segundo passo para que nós possamos ensinar a nossa família. No verso de número 7, ele diz assim, ele está falando sobre essas palavras que ele disse no verso 6, que deveriam estar guardadas no nosso coração. E aí, falando ainda sobre essas palavras, ele diz assim: estas palavras tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Queridos, a ideia aqui é de continuidade, repetição. O ensino que nós damos da palavra do Senhor é algo que não pode ficar numa única vez. E aqui eu coloco que o grande problema que nós temos hoje com o nosso sistema de ensino, especialmente no nosso país, é porque nós pensamos que toda a responsabilidade de ensinar os nossos filhos é da escola. E aí a gente pergunta, por que é que meu filho não é um crente fiel ao Senhor? Por que o meu filho não obedece à palavra do Senhor? Faça uma conta simples, querido. O seu filho passa no mínimo 20 horas por semana na escola. E aí eu te pergunto, quantas horas você passa ensinando a palavra de Deus a ele? Eu me atrevo a dizer que nenhum de nós investimos tanto tempo no ensino da palavra de Deus no nosso lar. E aí o seu filho passa 20 horas na semana aprendendo ideologia de gênero, aprendendo construtivismo, aprendendo que na educação o que importa é a criatividade e não as regras. E aí depois você não quer gastar tempo com ele ensinando. O que é que você acha que o seu filho vai aprender melhor, querido? Qual é o ensino que vai ficar mais alicerçado no coração dele? Aquilo que for mais falado. E se o que está sendo falado com mais frequência são mentiras, são essas mentiras que estarão no coração dele. Agora, se nós conseguirmos seguir a orientação da palavra de Deus, quando ele diz assim, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-se, ele está dizendo assim, fala em todo tempo, não cesse de falar, não cesse de ensinar. Essa palavra que ele usa no início do versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos. Essa palavra no sentido verbal, a ideia é abrir a cabeça e colocar o ensino lá dentro. E eu não recomendo que você faça isso com seu filho, não abra a cabeça dele. Mas só existe uma forma de você inculcar esse ensino no seu filho, se você repetir o tempo todo. Queridos, criança aprende por repetição, não tem jeito. Quem tem criança pequena sabe que é assim. Quando você chega para o seu filho e ele, antes do almoço, você dá o seguinte conselho ao seu filho: meu filho, coma devagar, não fale enquanto come e coma de boca fechada. Normalmente é isso que dizemos antes da comida. E aí no outro dia, o seu filho lembra exatamente o que você ensinou, não é? De maneira nenhuma. Você repete as mesmas coisas que você disse no dia anterior. Meu filho, não fale enquanto come. Meu filho, coma devagar para não se engasgar. Meu filho, coma de boca fechada. E perceba que é a repetição que vai fazendo com que ele aprenda. E por que então nós pensamos que ao ensinar apenas uma vez, já teremos todo o ensino que ele precisará para viver uma vida fiel ao Senhor? É necessário que repita, é necessário que você possa ensinar quando você acordar, é necessário que você ensine durante o dia, é necessário que você ensine à noite, é necessário que possamos ensinar o tempo todo, para que isso possa estar dentro da nossa cabeça, para que isso esteja guardado no coração das crianças. E queridos, eu tenho visto pais que
pensam que a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor é da professora da salinha do departamento infantil. E tem pai que ainda tem a ousadia. Estou dizendo isso é bom porque quando a gente não é da igreja, se acontece, eu não sei se acontece, então é hipoteticamente que eu estou falando, né? Mas tem pai que ainda tem a ousadia de chegar para a professora da escolinha, que o menino gosta muito da tia, e diz assim: tia, ele agora está falando palavrão. Meu irmão, não é responsabilidade da tia repreender ele porque ele está falando palavrão, não, é sua como pai. Não é a professora da igreja que vai ensinar o caminho do Senhor ao teu filho, não. Aqui é só um reforço. Aqui é apenas para enfatizar aquilo que você já deveria estar ensinando todos os dias da semana aos teus filhos. Outra coisa, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com a forma que nós nos conduzimos em relação às coisas do Senhor, porque as crianças estão vendo o nosso modelo, estão vendo o nosso espelho. Como é que você tem tantos pais que ao chegar numa certa idade o filho diz assim: onde foi que eu errei? Eu ensinei a meu filho tudo o que eu deveria ter ensinado. Eu ensinei ele na igreja, mas não percebe que você talvez não tenha vivido aquilo que você ensinou. Não percebe que você diz assim: eu não sei porque meu filho não quer vir à igreja. Claro, quando chega em casa você fala mal do pastor, você fala mal do presbítero, você fala mal do grupo de louvor, você fala mal de todo mundo. O que é que você está construindo na mente do seu filho? Na igreja ninguém presta, o que é que eu vou fazer lá? A fórmula é simples. Se todo mundo que está lá dentro é ruim, eu não perdi nada lá. Eu vou procurar quem é bom. Por isso, queridos, nós temos que tomar cuidado com o modelo que nós estamos dando. Sabe, nós queremos ensinar as crianças que elas devem respeitar as autoridades. Mas quando nós somos parados por um guarda, nós oferecemos propina ao guarda. Você acha que seu filho não está vendo? Você se corrompendo e está ensinando ele que ele tem que ser uma pessoa honesta? Ou será que você não percebe que quando alguém liga para a sua casa e seu filho vai te chamar, você diz assim: diga que eu não estou, ou diga que eu estou dormindo, e depois você quer que seu filho não minta? Queridos, as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Como eu já disse aqui outras vezes, aquela frase que não estou fazendo nenhuma apologia a ele, mas ele fala uma frase que eu gosto muito, o Luciano Huck, ele fala sempre essa frase. Ele diz assim: a palavra, já ouviram isso? Ele diz assim: a palavra ensina, o exemplo arrasta. Quando nós estamos dispostos a andar nesse caminho, quando nós ensinamos a todo tempo, nós estamos oferecendo o modelo bíblico de ensino. Nós estamos mostrando que, em primeiro lugar, eu estou disposto a viver aquilo que eu estou pedindo que você viva, porque senão não faz sentido. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com o modelo que nós estamos dando aos nossos filhos. E não só aos filhos, nós temos que tomar cuidado com o modelo que estamos dando às pessoas mais fracas na fé. As pessoas que estão olhando para o nosso modelo, para o nosso caráter, e estão reproduzindo cópias do nosso comportamento. E aí você, esposa, que talvez está dizendo assim: mas pastor, meu marido não conhece ao Senhor. O meu marido não é temente a Deus. Eu quero dizer, querida, que aí não tem jeito. A responsabilidade é só sua. Aí você vai ter que fazer o papel dele. Enquanto o Senhor não fizer uma obra de transformação, ou na vida do seu marido, ou na vida da sua esposa, você vai ter que remar nesse barco sozinho. E orar para que Deus apresse em fazer essa obra, e você possa ter um aliado na sua casa, no ensino dos seus filhos. Agora, o que nós não podemos permitir é que o modelo que esteja ensinado, e aqui também algumas coisas precisam ser ditas, porque a gente toma muito cuidado com o que fala, né?
Também não estou dizendo que sou a favor desse modelo familiar, mas nós sabemos que é o que acontece em muitas igrejas. Um cônjuge é cristão, o outro não é. Só que, queridos, o que eu quero te dizer é que enquanto você estiver sendo fiel sozinho ao Senhor na sua casa, a palavra de Deus diz que a esposa, ela santifica o marido, que a esposa santifica o seu lar. Por isso, seja fiel ao Senhor. E olha, não aceite que o modelo que seja ensinado para os seus filhos seja o modelo da infidelidade. Mas se você tem lutado sozinho na sua casa, se você tem lutado sozinha no seu lar, que o modelo que seja ensinado, que você em nome de Jesus tenha autoridade para ensinar o modelo escriturístico, que você tenha autoridade para ensinar o modelo da palavra do Senhor. Porque infelizmente, nós temos visto lares que quando os dois não servem ao mesmo Senhor, normalmente os filhos são muito mais levados a não servirem também a Deus do que serem fiéis como um dos cônjuges o é. E ensinarás em todo o tempo. Por isso, queridos, o primeiro princípio é que nós possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração e possamos ter esses mandamentos guardados dentro de nós. O segundo princípio é que a gente não pare de ensinar a palavra de Deus no nosso lar, que a gente ensine o tempo todo, que a gente não cesse de falar deste livro aos nossos filhos, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos netos. Tem avós que criam netos aqui. Se você cria seu neto, meu irmão, ensine a palavra do Senhor a ele. É a coisa mais importante que você pode construir no seu caráter, é ensinar a palavra do Senhor a ele. Olha, provavelmente, depois de 100 anos que você morrer, se Jesus não voltar antes disso, provavelmente ninguém vai lembrar de quem você foi. 100 anos depois da sua morte, ninguém vai lembrar de quem você foi. Agora, existe uma forma que tudo que você foi possa ser deixado para a posteridade. Se você conseguir inculcar essa palavra nos teus filhos, e seus filhos inculcar essa palavra nos filhos dos filhos, e os filhos dos filhos ensinarem nos filhos dos filhos dos filhos, é a única forma da sua vida de fidelidade ao Senhor ser passada adiante de geração em geração, se a sua família conhecer ao Deus que você serve. E em terceiro e em último lugar, queridos, não o último lugar do texto, mas o último lugar que nós faremos a exposição nessa noite. Verso de número 8 e 9. O terceiro conselho que o profeta Moisés dá para que nós possamos ensinar a nossa família. Ele diz assim, ele continua falando desta palavra que deveria estar no nosso coração, que deveria ser inculcada aos nossos filhos. E agora no verso de número 8, ele diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Queridos, os judeus antigos, eles tinham o costume de pegar pequenos trechos da Torá, da lei, e fazerem pequenos filactérios, pecinhas muito pequenininhas, e guardar entre suas mãos, porque eles entendiam esse texto de forma literal. Quando ele diz assim, atarás por sinal entre as tuas mãos, aquilo ali significava que eles estavam dispostos a seguir a lei do Senhor. E aí ele continua dizendo, e coloca por frontal. Alguns inclusive chegavam a não como conhecemos atualmente, mas com uma espécie de tatuagem, tatuar essa palavra entre os olhos, a palavra do Senhor, para que as pessoas pudessem compreender qual era a lei que regia a sua vida. Se você chegar para um judeu ortodoxo, esses judeus ainda que hoje vivem o judaísmo, claramente ele tem um conhecimento muito profundo da Torá, e ele não adota nenhum comportamento que não está adotado na Torá. Eu quero lhe dizer uma coisa, se você conhece algum judeu, você sabe disso. Ninguém se casa com um judeu se primeiro não se converter ao judaísmo, se ele for um judeu praticante, se ele primeiro não for se tornar um judeu prosélito.
E aí nós vamos vendo a seriedade que eles encaravam esses ensinos. Mas, queridos, quando chega agora no verso de número 9, ele diz assim: e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. E agora se torna bem fácil falar sobre isso, porque a maioria das pessoas assistiram a novela dos 10 mandamentos, né? A primeira fase. E você deve lembrar que quando Moisés disse ao povo que eles deveriam se preparar para a 10ª praga, lembra qual foi a ordem que Deus disse? Que eles deveriam imolar um novilho, e aquele sangue deveria ser pintado nos umbrais de suas portas, para que quando o anjo da morte por ali passasse, soubesse que aquele povo era uma família que adorava ao Deus vivo, que adorava ao Deus verdadeiro, e naquela casa o anjo da morte não entraria. E, queridos, a figura de linguagem aqui é exatamente essa. O texto está nos dizendo: olha, escreve nos umbrais da tua porta, mesmo que você não faça isso de forma literal, mas as pessoas, ao entrarem na sua casa, ao entrarem no seu lar, precisam compreender que as coisas ali dentro são diferentes. As pessoas, ao entrarem no seu lar, precisam entender que ali, as pessoas que moram ali dentro servem ao Deus vivo, servem ao Deus verdadeiro, e por isso as normas ali dentro são diferentes. E por isso, quando o seu filho chegar para você e dizer assim: papai, todos os meus amigos podem fazer isso, e você vai poder dizer para o seu filho com autoridade: mas meu filho, aqui é diferente, porque aqui servimos ao Deus verdadeiro, porque aqui o que rege a nossa conduta é a palavra do Senhor, e não o que os outros fazem. É quando você estiver passando algo que não edifique na sua televisão, você tiver a autoridade de mudar de canal e dizer para o seu filho: meu filho, aqui nós servimos ao Deus verdadeiro, e essas coisas nós não permitimos que entrem na nossa casa. Queridos, escreve nos umbrais da sua casa, que as pessoas, ao entrarem dentro do seu lar, possam perceber que as coisas ali são diferentes, que você não se amoldou à cultura desse mundo, que você não está preocupado em ser igual ao seu vizinho, que você não está preocupado em dar para os seus filhos as mesmas coisas que os outros consideram importantes, mas que os seus valores são diferentes, que os seus princípios são diferentes. E olha, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com o que os nossos filhos estão aprendendo. Hoje criaram uma babá eletrônica. Eu falo tudo isso não com conhecimento de pai, mas com conhecimento de tio. Hoje criaram uma babá eletrônica chamada Discovery Kids. E, queridos, as crianças passam horas e horas assistindo aqueles desenhos. As crianças passam horas e horas recebendo modelos que não são os modelos da palavra de Deus. Não sei se você já teve cuidado de assistir um desenho que agora está fazendo muito sucesso do Walt Disney. Toda criança agora é doida por esse negócio. Parece que tem cocaína nesse desenho, porque fica tudo viciado. Chamado Frozen. Já ouviram falar desse negócio, né? Quem tem criança não tem como não ter escutado. Queridos, não sei se você já percebeu uma coisa do ensino do Frozen, da Frozen, né? Sabia que das princesas do Walt Disney, ela é a única que não tem um príncipe? Já tinha parado para perceber isso? Quem é o príncipe dela? Não tem. Sabe o que é que está sendo incutido eu não estou dizendo para você que seu filho deve ou não deve assistir isso aí, quem deve fazer é você. Mas eu estou te mostrando o que é que está sendo incutido na mente dele. Que você não precisa de ninguém para ser feliz. Que você pode ser feliz sozinho. Que esse modelo de família de marido e mulher não é o único modelo de felicidade. Tem um outro desenho, queridos. Minha esposa falou assim: tenha cuidado de falar sobre isso, porque os pais podem se sentir agredidos. Queridos, eu não estou aqui para dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer. Isso quem deve fazer é você, com temor à palavra do Senhor. Tem um outro desenho que as crianças também estão tudo alucinadas por ele. E você sabe qual é esse desenho? Sabe como é que o personagem principal chama o pai? Papai Bobinho. Sabe o que está sendo ensinado para o seu filho? Que o pai não é autoridade no lar.
ele é o bobo dentro de casa. É aquele que todo mundo engana, que todo mundo esconde as coisas dele. É o último a saber das coisas. E aí você quer que depois seu filho entenda. E tem pai que acha bonito quando o filho pequenininho chama ele de papai bobinho. Queridos, na sua casa você é autoridade. Autoridade instituída pelo Senhor. Lá dentro, claro que você vai ser amoroso com o seu filho. Claro que você vai cuidar bem dele. Mas o seu filho precisa entender que você é quem dá a primeira e a última palavra no seu lar, dirigido pelo Senhor. Que você é quem é o cabeça da família. É para isso que o Senhor nos chamou. Cuidado, querido, com o que está sendo ensinado a seu filho e você não tem percebido. Porque depois, para desconstruir o que foi construído por anos a fio, é muito complicado. Por isso, meu irmão, que na sua casa você possa escrever nos umbrais da sua porta. Estou dizendo que você precisa escrever, volto a dizer, de forma literal, não. Mas precisa estar bem claro para as pessoas que habitam ali dentro, que na sua casa vocês servem ao Deus vivo, que você serve ao Deus verdadeiro, que Ele é o Senhor da sua casa, que Ele é o Senhor da sua família, e que diante dEle toda a sua família se prostra, que diante das leis do Senhor a sua casa se prostra. E outra coisa, queridos, construa no seu lar um altar de adoração ao Senhor. Nas casas de antigamente, toda casa que você entrava tinha um altar com alguma imagem da Igreja Católica Romana. Você não precisa ter um altar assim não, queridos, mas que você tenha na sua casa um templo de adoração ao Deus vivo, que você tenha um altar de adoração para adorar ao Senhor junto com a sua família. Institua o culto doméstico. Querido, culto doméstico não precisa gastar 1 hora não. Se você todo dia separar pelo menos 20 minutos para estar com a sua família ao redor da palavra de Deus, para orar pelos teus filhos, para ensiná-los a orar, isso vai fazer muita diferença quando eles forem grandes. É isso que o salmista vai dizer: ensina o seu filho no caminho que deve andar, pois ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, que nós possamos tomar cuidado, se nós estamos realmente fazendo a diferença. Tem uma boneca que criaram há um tempo atrás, aí já é antiga essa história, não é mais nova não, que é a Barbie Monstro. E aí é umas bonecas feias, parece um zumbi, negócio fake só, e os pais dando para os filhos aquilo ali, achando normal. E eu lembro, queridos, que nós temos uma amiga que a filha dela chegou para ela para pedir que comprasse uma, e ela disse assim: minha filha, nós não vamos comprar isso para você, mesmo que todas as suas amigas tenham uma. Aqui as coisas são diferentes. E é isso que a gente precisa dizer para os nossos filhos, com amor, mas com autoridade. Aqui no nosso lar as coisas são diferentes, porque nós servimos ao Deus verdadeiro, porque nós adoramos ao Deus que é vivo, e as regras que valem da porta para fora não são as mesmas regras que valem da porta para dentro. Que o Senhor nos ajude a pôr em prática a sua palavra. Não é fácil, querido, não é fácil viver essa palavra na sua integridade, mas o Senhor pode nos ajudar a vivê-la todos os dias. Quero te convidar agora a fechar seus olhos mais uma vez. E mesmo com os olhos fechados, ouça como termina o trecho desse texto que nós acabamos de ler. Logo depois de dizer que deveriam escrever nos umbrais de sua casa, ele diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste,
E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou do Egito, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Queridos, o meu desejo para a sua vida e para a minha vida é que esse texto se torne verdade no seu lar. Que você possa desfrutar das bênçãos que o Senhor tem guardado para a sua família. Que você possa desfrutar de ver os teus filhos tendo um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Que você possa desfrutar da alegria de ver o seu marido sendo um servo fiel do Senhor. De ver a sua esposa como sendo uma mulher piedosa, uma mulher que ama ao Senhor, que governa bem o seu lar. E que com isso nós possamos talvez desfrutar do fruto que nós nem plantamos, sendo fiel ao Senhor e recebendo as bênçãos que Ele tem guardado para dar às nossas famílias. Eu queria orar junto com você. E eu vou pedir perdão, pedir licença aos nossos irmãos presbíteros. Toda vez aqui eu invento uma moda diferente, né, Leandro? Mas, queridos, estamos iniciando o mês da família. E eu queria te desafiar a fazer uma coisa agora, mas que você não fizesse isso só agora. Que daqui até o dia 30 ou 31? 31, né? Maio 31? Que até o dia 31 de maio, todos os dias você possa fazer isso que você vai fazer agora. Quero que você fique de pé e você chegue perto da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Se você não tem ninguém da sua família aqui, adota agora uma família para você. Fica perto de alguém, não fica sozinho não. Adota um filho agora, os casais que estão aqui. E queridos, o que você vai começar a fazer hoje vai ser muito importante para a sua família daqui para frente. Você vai orar pela sua casa. Você vai orar pela vida da sua esposa. Você vai orar pela vida do seu marido. Você vai orar pela vida dos seus filhos. Ore agora ao Senhor. Interceda pela vida da sua casa. Faça isso. Diga: Senhor, abençoa o meu lar. Me ensina a ensinar os meus filhos nos teus caminhos. Me ensina a ser um marido abençoado. Me ensina a ser um marido que ama verdadeiramente a minha esposa. Me ensina a ser uma esposa melhor. Me ensina a ser um filho obediente. Ore ao Senhor agora abençoando a sua casa. Erga os seus lábios, queridos. Ore agora abençoando a sua família em nome de Jesus.